Paz do Senhor, amados. Hoje o pastor, nosso mestre, me incumbiu de trazer uma mensagem à igreja e o Espírito Santo, creio que vai falar nos nossos corações. Amém, queridos? E nós acabamos de cantar Entrando pela Porta do Reino de Deus. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje, sobre a porta do Reino de Deus. Quero que os irmãos abram vossas Bíblias em Mateus 7. Capítulo 7, o verso 13 e o 14. Mateus 7, 13 e 14. Amém? Todos acharam? Amém. São palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, que começa ali no capítulo 5, né? Diz o Senhor: entrem pela porta estreita, pois ampla é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. No 14 diz: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam. Amém, queridos? O irmão pode se assentar? Nós estamos diante de um texto, a qual são palavras de Jesus. Ele subindo ao monte, ali no capítulo 5, começa falando sobre Jesus subindo ao monte, e ali acompanharam seus discípulos. A princípio ele está falando para os discípulos, esse sermão que vai do capítulo 5, verso 1 ao capítulo 7. Nós vemos que ali no capítulo 8 já começa Jesus descendo do monte. Então esses 3 capítulos são o sermão do monte, onde Jesus está falando a princípio para os seus discípulos, e após uma grande multidão que o acompanhavam. Ele corrigindo os seus discípulos sobre a lei. Veja bem, ele fala sobre porta larga e porta estreita. A lei era rígida, a lei era uma coisa insuportável de se conseguir cumprir. E Jesus fala para os seus discípulos: agora que vocês vão ver a coisa arrochar. Se vocês adulteravam, a lei proibia, agora de olhar para a mulher cobiçar com o seu coração já é adultério. E assim por diante. E ele chega aqui no capítulo 7, verso 13, 2 versículos separados do contexto. Ele diz: existe a porta ampla e a porta larga, e muitos entrarão por ela. E existe a porta estreita e o caminho é apertado, e poucos que acertam. É pouquíssimo, são só os escolhidos de Deus. A gente acabamos de ouvir. É renúncia, é mudança de atitude interior para entrar por essa porta. Quem entra por essa porta tem que deixar todas as suas bagagens, seus pecados, seus costumes, seus delitos, para entrar por essa porta. E poucos são os que entram por ela. E nós vamos falar aqui, amados, principalmente para quem já é igreja, porque Jesus está falando para os seus discípulos a princípio. E veja bem que a maioria das correções bíblicas são faladas para as igrejas. Paulo, por exemplo, nas suas cartas, ele cita muitas passagens sobre correção para a igreja. E nós, como igreja, nós sabemos que tem o joio no meio do trigo. Participam das bênçãos, cantam, louvam, usam seus dons e seus talentos. A mesma bênção que pega o justo, ela também alcança o injusto. Mas no final, nós sabemos que o joio não dá fruto. O fruto só é o trigo. É aonde vem a colheita, e Jesus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Quem está dentro da igreja dando fruto e quem não dará fruto. Amém? Pois bem, eu dei um título para esse texto, que eu não sou muito de dar título. Então Jesus aqui faz uma dicotomia: porta larga, caminho largo. Porta estreita, caminho estreito. Não existe uma terceira porta, não existe um terceiro caminho. E esse é o título que eu estou dando para a nossa reflexão hoje. Não há uma terceira porta e não há um terceiro caminho. Temos que ter uma escolha. Temos que ter uma escolha. E essa escolha é muito difícil, como nós temos que se despir do velho homem, deixar nossos velhos hábitos, nossas vestes sujas. E quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, isso tem que sair de nós, porque o Senhor Jesus, Ele é santo.
E ele diz na sua palavra, sede santo como eu sou santo. Não tem como você não ter uma vida santificada e estar caminhando com Jesus. Não condiz. Ou você está com Jesus com a vida santificada, passada pela porta estreita, ou você está andando com a porta larga, de mão dada ao inimigo. E nós sabemos, queridos, que dentro da igreja existe muito joio no meio do trigo. Nós não sabemos, a nossa visão é limitada, mas nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração e nossa mente profundamente. Ele sabe quem produz fruto e quem não produz. Muitas das vezes nós vemos pessoas com talentos e dons na igreja, mas não é trigo. Isso é natural do ser humano. Pois bem, queridos, nós estamos diante desse texto, e são palavras próprias de Jesus. Estamos diante de um sermão do monte, igual eu já falei para os irmãos, e nós temos muitas pessoas batizadas, novas batizadas, pessoas que muitas das vezes não têm um aprofundamento na Bíblia, assim como eu também não tenho, e se perde na Bíblia, se perde. Igual eu já falei para os irmãos, esse sermão é do 5 ao 7. E Jesus está falando aqui, amados, para os discípulos, e Paulo em Coríntios 5, no Gálatas 5, 19, quero que os irmãos acompanhem comigo, Gálatas 5, 19. Veja bem o que Paulo está falando às igrejas da Galácia. Quem produz, quem anda, quem está no caminho largo, diz a palavra de Deus, 5,19. Porque as obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, homicídio. Veja bem, a carga de pecados que quem escolhe o caminho largo carrega consigo. Inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, embriaguez, glutonaria e coisas semelhantes a essa. Tem muito mais, queridos. Não somente isso que Paulo está falando nas igrejas, tem muito mais. A preguiça, a inveja, né? A ira, o mau caratismo, o crente no cego. Então isso é quem escolhe o caminho largo, porta larga. E ele diz aqui no finalzinho: idolatria, feitiçaria, dissensões, facção, inveja. E diz aqui, os quais eu vos declaro, no 21, como já vos preveni anteriormente, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amados, não herdarão, não entrará no reino do céu quem pratica todas essas coisas, esses costumes, essa prática maligna. E nós sabemos, queridos, que é difícil a gente conviver com pessoas que se praticam isso e ficar calado, cabisbaixo, porque nós somos igreja, nós temos que zelar pelo corpo de Cristo. Nós temos que denunciar pessoas que vivem com essas práticas mundanas. Mas para isso, igual Jesus fala no capítulo 7, no comecinho lá, não julgue para não ser julgado, mas da mesma maneira que você julga, será julgado. Se você tiver com a vida alinhada com Deus, você tem toda a condição de julgar quem está errando, pecando na igreja. Amém, queridos? Eu fiz só duas divisões aqui para que nós não possamos prolongar muito essa meditação. Primeiro ponto: quem escolhe a porta larga e o caminho largo? Vamos ver algumas práticas de quem escolhe os caminhos largos e a porta larga, nós já vimos. Lembrando os irmãos que Jesus está falando dos seus discípulos, novamente eu repito. Então, queridos, o ímpio, ele já vive no caminho largo, já vive na porta larga. O ímpio só peca. Ele não tem vida, pureza, ele não tem vida com Cristo, ele não tem o Espírito Santo nele. Então isso aqui é para os que estão na igreja, os que já são convertidos, batizados e lavados no sangue do Senhor Jesus. Que Cristo está falando, Paulo está falando e várias outras passagens bíblicas falam sobre isso, essas práticas mundanas. É para a igreja que eles estão falando, não é para o ímpio. O ímpio já está morto em seus delitos e pecados. Eles não têm uma vida santificada, uma vida em santidade com Deus. Mas mesmo assim, nós vamos ver aqui, em Efésios 2, diz aqui, Efésios 2, verso 1 diz aqui: Ele vos deu vida, estando mortos em vossos delitos e pecados, falando uma igreja de Éfeso, no qual vocês costumavam viver,
seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, que agora opera nos filhos das desobediências. Querido, quem pratica isso é filhos da desobediência, não tem nada em comunhão com Deus. Filho da desobediência, Efésios 2, versículo 2. E o 3 diz que entre os todos nós também andávamos antigamente. Nós andávamos antigamente conforme os desejos da carne, realizando a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Queridos, nós temos que ser gratos a Deus a cada dia, a cada momento, por Ele ter nos tirado debaixo da ira, ter bebido o cálice da ira de Deus para que não fosse derramado sobre nós. Nós éramos inimigos de Deus, nós éramos impuros, nós éramos distantes da glória de Deus, como diz aqui no versículo, a qual nós éramos também, como injusto. Por isso, querido, nós temos que se apegar ao Senhor, nós temos que se apegar, nós temos que congregar, nós temos que ler, nós temos que jejuar, nós temos que orar. Não dê lugar ao diabo, não fica flertando com o diabo, que esse ser ele é sagaz, ele é astuto, ele é sábio. Ele teve a audácia de querer fazer o Senhor, nosso Senhor Jesus, pecar, quando o Senhor estava no deserto. Imagina eu e você, que somos frágil, presa fácil para Ele. Veja bem, em Lucas capítulo 4, salvo engano, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz, Lucas 4, verso 2, e durante 40 dias foi tentado, Jesus orando, e durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Queridos, Jesus estava orando, jejuando, se consagrando, Deus em carne. E o diabo teve essa audácia de ficar 40 dias ao derredor. E ele está ao nosso derredor. Ele só nos destrói. Porque o Senhor Jesus ainda tem o Espírito Santo que nos conduz com a vida de santidade. Mas o diabo ele é sagaz, ele está ao derredor de cada um de nós. Ele teve essa audácia de atentar Jesus. Quanto mais nós. E em Mateus 4 diz a palavra de Deus. Mateus 4, no verso 3. Então, quando Jesus teve fome, veja bem que lá no finalzinho do versículo, Jesus, 40 dias, Satanás tentando Jesus, e Jesus teve fome, no momento vulnerável, o Satanás, então o tentador se aproximou-se dele. Mateus 4, verso 3. Lucas 4, verso 2 diz que Jesus estava jejuando, estava 40 dias e o tentador tentando ele, mas quando ele teve fome, o tentador aproximou-se dele. E é assim que ele age até hoje. Ele conhece o nosso ponto fraco, ele conhece o meu pecado, conhece a sua vontade carnal, e ele está ao derredor. Quando você está no momento frágil, ele se aproxima e te oferta aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que satisfaz a sua carne. Por isso, queridos, nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar conectados na palavra, nós devemos estar conectados com o nosso Senhor Jesus, para que isso não aconteça. Mas tem muita gente que fica flertando com o diabo. Como diz a palavra de Deus lá em Gálatas 5, que nós acabamos de ler. Adultério. Tem pessoa que ele está namorando, amados, e ele não se contém, a vontade carnal fala mais alto. Ele vem para a igreja, mas sai da igreja e vai para o motel. Faz a vontade da carne, porta larga. E fala, não tem nada a ver. Queridos, se você quer uma vida de santidade, é renúncia. Renuncia a sua carne, mortifica, mata o velho homem a cada dia. Não tem como. Tem pessoas que é viciado em bebidas. Ah, mas uma cervejinha no meio de semana, mas final de semana eu estou na igreja, dando uns pulinhos, glorificando, tudo bem, Jesus perdoa e vamos continuar nessa vida. Porta larga, caminho largo, satisfação carnal. Não tem como você ter uma vida santificada, não tem como você ter uma família na presença de Deus, não tem como você edificar a sua igreja através da sua vida, mudar gerações através da sua renúncia, das suas práticas mundanas, você renunciar e viver uma vida de santidade. Não tem como, queridos. Não tem como o Espírito Santo operar onde há impureza, onde a carne está trabalhando. E veja bem, amados, o tentador, ele é tão sagaz que ele não chega te ofertando aquilo que você não gosta. Você gosta de quê?
Ah, meu irmão, eu gosto de fumar um baseadinho. Queridos, ele é tão sagaz que você, o cara, o viciado, ele sente o cheirinho no outro quarteirão. Ele sente o cheiro e ele vai atrás. Não é porque o olfato dele é tão acusado a ponto de chegar a essa distância. É o diabo trabalhando na mente dele. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que mortificar, nós temos que tirar isso dentro de nós, aquilo que nos derruba, aquilo que nos distancia da presença de Deus. Veja bem, eu vou compartilhar com os irmãos um episódio que aconteceu, para os irmãos verem como que você tem que estar vigilante. Muitas das vezes você fala assim, a princípio você vai... Isso é bom. Mas o diabo está trabalhando, maquinando. Quando eu estava com meu pai, cuidando dele, como muitos irmãos já sabem a situação, ele teve Alzheimer, minha mãe faleceu, eu fiquei cuidando dele, né? Daí tem um irmão meu, separado, sozinho, 40 anos, mundano, na vida perdida, falou, eu vou aí cuidar do pai. Falei, opa, melhor, né? Ele é sozinho, tem uma pensão do governo. Falei, vai me dar um espaço, me dedicar à família, trabalhar. Até então eu abandonei tudo para cuidar de uma pessoa, um idoso com Alzheimer. Como que fica sozinho? Não tem como. Aí aquele homem chegou ali, mas você veja bem, um cara solteiro, gosta da farra, gosta da baderna. Direto me incomodando. Hein, tem como você vir ficar com o pai? Final de semana, tem como você vir ficar com o pai? Minha esposa até ficava irritada com aquela situação. Eu falei, como que eu vou conter um homem de 40 anos? E como que eu vou deixar uma pessoa idosa com Alzheimer sozinha? Não tem como. Até então, eu naquela situação, aí certa vez ele chegou e falou, ligou para mim. Ô, Euclides, tem como você vir ficar com o pai essa tarde aqui? Eu falei, mas por quê? Eu estou trabalhando. Na época nós estávamos no aplicativo de delivery, né? E eu falei, eu estou trabalhando, mas eu vou ver o que eu faço. Por quê? Não, eu estou com um problema aqui, eu tenho que resolver um problema. Eu falei, mas cara, que problema? Aí, de tanto eu falar para ele, o que você quer? Ele falou assim, não, é que eu tenho um encontro. Conheci uma pessoa, tenho um encontro aqui. Eu fiquei, meu Deus, eu vou contribuir para o pecado? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, ele vai deixar meu pai sozinho, ou vai pegar alguém vizinho para cuidar do meu pai. Falei, rapaz, eu vou aí cuidar do pai? É pelo pai, não é por você, não. Aí, a segunda vez, hein, vem ficar com o pai à tarde, cara, de novo. Não, nesse intermediário, ele chegou e falou assim, rapaz, eu conheci uma pessoa aí, rapaz, só que tem um problema, ela é crente. Eu falei... Aí eu falei assim, a princípio, né? Eu falei, que bênção, pelo menos ela vai tirar você dessa vida, vai te levar para a igreja. Eu falei, e aí? O que aconteceu? Não, ela já me convidou para ir na igreja. Eu falei, rapaz, Deus vai trabalhar. Deus está operando. Como é que Deus ele usa as coisas assim de uma maneira sobrenatural? Da segunda vez, de novo ele saiu. Era tarde, que eu acho que ela trabalhava, tinha um restaurante, durante o dia servia marmita. Voltou. Falei, como é que foi? Rapaz, a mulher é difícil. Eu falei, não, mas é fiel. É fiel. A terceira vez ele saiu e não voltou mais. Chegou só de noite. Falei, rapaz, que situação. Chegou alegre, fofo. Falei, tá complicado isso aí, não tá certo não. Falei, rapaz, consegui a crentinha. Falei, misericórdia, crente... Aí, só que tem um porém, ela quer que eu vou para a igreja. Chegaram às vias de fato, adultério, né? Prostituição. Aí eu falei, rapaz, cara, eu vou bancar o Sherlock Holmes aqui, eu vou investigar a santa. Deixa eu ver. Porque é o corpo da igreja que está sendo afetado, né, meu irmão? Não é porque ela não congrega em outra igreja, é o corpo da igreja, é a igreja de Cristo. Eu falei, vou investigar essa santa. Mas não foi muito difícil, né? E o slogan lá, posso tudo naquele que me fortalece. Foi, pode tudo naquele que te destrói, que te fortalece, não. E estava lá, impecável, cabelinho no laque. É laque, né? Eu não tenho cabelo, eu não sei, é laque. Vestidinho no capricho. Eu falei, rapaz, a mulher é de fé mesmo.
Aí investigando a igreja, o pastor, aí veio na mente, eu vou conversar com esse pastor, porque não pode, é pecado dentro da igreja, isso afeta a igreja. Aí, como eu estava cuidando do meu pai, aquilo, né, eu falei, vai me acarretar mais problema. Não vou atrás não. Eu falei, mas a santa, eu pensei, pastor, eu ia ligar para o pastor, conversar com ele, falei, rapaz, a sua ovelhinha, pastor, a sua ovelhinha é do Job, ela não tem nada a ver com santidade não. Ela se prostitui, pastor, toda tarde. Aí, passando os dias, eu não sei o desfecho. Eu sei que eu acho que ela abandonou, ela queria que ele fosse para a igreja, mas o fato já estava consumado, meus queridos. O diabo já tinha arrebentado com ela, já tinha feito o estrago. Então, como é que eu falo para os irmãos? Não dê lugar, não flerta com esse inimigo, não flerta. Não flerta. Ele vai mandar alguém lindo, a linda, para que você caia. E assim por diante, muitos acontecem, não é só na área do adultério, não. É na área de negócio. Quantos negócios, quantas corrupção o crente se envolve, porque ele satisfaz a carne. Eu já tive na situação de receber propina, já era batista. Receber propina da prefeitura para aliviar desvio de material. Então, queridos, o diabo ele é sagaz, ele destrói a gente, ele age naquela área mais vulnerável. É no desejo da carne. Veja bem, meus amados, e a carne, ela é uma coisa que é os desejos sensoriais que mais a pessoa pratica. É o olhar, primeira pessoa olha, já cobiça. É o ouvir, no sentido da gente, é no ouvir. Tem pessoa que ele deixa de ouvir um hino, uma pregação e fica ouvindo piadinhas, Pablo Vittar, e ainda fica tuque, tuque, tuque. Então, meus queridos, é nisso que o diabo age. Ele sabe que o que você gosta. É no paladar, como nós acabamos de ler em Gálatas, glutão. Está tão gostoso, você já está satisfeito, você está cheio, mas você degusta aquilo. O seu paladar, não, eu quero mais. É pecado. É em todas essas áreas, meu amado. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que ter limite. Agora vamos para o segundo ponto, amados, que é porta estreita, caminho estreito. Quero ser bem rápido com os irmãos. Primeiro, para entrar pela porta estreita tem que ter renúncia. Para entrar pela porta estreita, amados, você vai ser perseguido. Você vai ser rejeitado. Você vai ser taxado de antissocial. Você vai chegar a ponto de você ser preso e chegar até a morte. Como já muitos dos nossos antepassados já chegaram e estão morrendo por Cristo. Nós vivemos num país e ainda temos essa liberdade de falar de Cristo, cultuar, louvar. Mas tem muitos irmãos aí em outros países que estão encarcerados e chegando à morte por causa de Cristo. Jesus falou, vocês serão perseguidos e até mortos. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos Atos 5. Quando você passa pela porta estreita, caminho apertado, você tem que deixar sua bagagem, você tem que ter renúncia. Atos 5, 17 e 18. Diz a palavra assim, quando os apóstolos estavam ali no começo da igreja primitiva, pregando o evangelho, fazendo cura, e grande multidão se convertendo a Jesus, no verso 17 diz assim, e tomando de inveja, os sumos sacerdotes e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Só 17 e 18. Veja bem, queridos, quando você está agindo pelo Espírito Santo, você está produzindo fruto, você será perseguido e encarcerado. Você, de todas as áreas você será apertado, o caminho é apertado, a porta é apertada. Não tem folga para o cristão não, meu amado. Não tem. Nós vivemos num mundo onde quem domina é o maligno. Então, quer dizer, ele está à espreita ali. Você faz uma coisa boa, você está louvando o Senhor, ele manda alguém para te arrochar ali, para ver até que ponto está a sua fé. E no 40 e 42, do mesmo verso, capítulo 5, diz a palavra de Deus, versos 40 ao 42.
Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem o nome de Jesus. E por fim o soltaram. Veja bem. Primeiro deram um cacete nos apóstolos, depois soltaram. Agora vocês podem ir, mas não falam nesse nome não. Isso aí tá fazendo um rebuliço aqui em Israel. E a coisa vai ficar pior para vocês. Mas já bem no 41, o que acontece? Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, do sinédrio, estavam alegres. Estavam alegres por ter sofrido humilhação pelo nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, quando você sofre por Jesus, sofre com alegria. É por Jesus, bate. É por Jesus, prende. É por Jesus, vai me mandar embora do emprego? Por Jesus, sim, pode mandar. Eu não sou aceito nesse grupinho, é por Jesus. Tudo bem, me retiro. Sofra, mas sofra com alegria. Se for por Jesus, sofra com alegria. Os discípulos apanharam, ser açoitados, vocês não vão mais falar de Jesus. E quando saíram ali da presença do sinédrio ali, dos juízes ali, eles saíram e continuaram a pregar o Senhor. E quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, saíram alegres, porque Deus havia considerado digno de sofrer humilhação pelo seu nome. E no verso 42 diz: e todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar a Jesus. Não pararam. Eles não pararam. Apanharam, foram proibidos de falar de Jesus, saíram alegres um com o outro. Nós apanhamos por Cristo, foi. Que legal. Vamos continuar, vamos. Um falando para o outro. Hoje em dia, qualquer coisinha, a pessoa, não, ele falou que eu sou crente, ele, né? Tem pessoa que procura um psicólogo, vou lá conversar, porque eu fiquei abalado no meu psicológico, porque eu sou crente, eu fui expulso, eu não sou mais aceito naquela rodinha ali, não. Que eles se alegrem e continuem falando de Jesus. Continue. É por Jesus que eu estou sofrendo? Sim. Houve uma história verídica na China. Hudson Taylor foi um grande avivalista. Antes dele já teve alguns. De pregar o evangelho na China. E, salvo engano, ele faleceu em 1905. Mas em 1903 nasceu o Mahatma Gandhi, salvo engano. Em 1903. E o evangelho estava florescendo na China. E ele cresceu naquele ambiente, falando de Cristo. E ele foi um grande pregador, teólogo. Se vocês procurar no Google ali, vocês vão saber a história desse missionário. E quando o PCC, o Partido Comunista Chinês, não é o PCC brasileiro, que ele é fraco. O Partido Chinês lá, o comunista chinês, tomou posse do país, começou a perseguir o cristão. Em 1949, ele declarou a China como uma república comunista. Misericórdia. E começou a perseguir o cristão. E implantava igreja, falava do evangelho, e eles tiveram ele como inimigo do Estado. Encarceraram ele em prisão. 15 anos de prisão. 15 anos de prisão, se cumpriu os 15 anos, soltaram ele. E aí, você vai continuar falando desse Jesus? Ou vai voltar para a prisão? Vai continuar? Vou. Vai negar Jesus? Não. Foi encarcerado na prisão novamente. Quando você está no caminho apertado, porta apertada, é assim que acontece. Tem duas opções. Nega Jesus ou você vai seus prazeres da carne, satisfazer o diabo? Ele disse que não pararei. Encarceraram ele e ele morreu na prisão. Salvo engano, ficou mais 6 anos. Em 1972 ele morreu. Alguns falam que ele foi assassinado, outros falam que ele morreu na prisão de velhice. Mas ele não negou a Jesus nem diante da prisão, nem diante das pressões. Ele não negou Jesus. Ele preferiu o caminho apertado, porta apertada, mas hoje está na glória. Aleluia. Queridos, não damos lugar ao diabo, não negamos a Cristo, mesmo que as coisas estão apertadas. Salmo 23 diz que, mesmo que andamos nas vales da sombra da morte, o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Quando todos nos abandonam, o Senhor está conosco. Ele prometeu lá em Mateus, ele disse: estarei convosco até a consumação, todos os dias, até a consumação do século. Mas se nós ver anterior, no contexto, ele está falando, estará com os discípulos, não é uma vida boa.
Não é uma vida de oba-oba. Ele está falando com os discípulos. Quando ele mandou os discípulos pregar o evangelho, os 11, que Judas já tinha se enforcado, já tinha preferido a porta larga, ele falou, vão pregar o evangelho, não tenha medo, vocês serão perseguidos, mas eu estarei contigo, estarei convosco, todos os dias até a consumação do século. Amém, queridos? Quer dizer, nossa vida está em Cristo, Ele estará conosco. Está apertado, Ele está conosco. Está difícil, Ele está conosco. Estamos sendo perseguidos, Ele está conosco. Ele estará conosco. Ele chorará conosco. Ele sentirá a nossa dor. Lá em João 11, 35, a partir de 33, salvo engano, quando Lázaro estava morto, Maria chegou, quando Jesus chegou, Maria chegou aos pés dele. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Maria chorava, e os judeus que acompanhavam choravam, e estavam em pranto. E o Senhor Jesus falou, cadê? Onde está? E se comoveu naquela situação. Nós veja bem que ele falou, onde está? Ela falou, venha e vê. E quando chegou, e no versículo 35, diz a palavra, Jesus chorou. Só em 3 vezes no Novo Testamento que relata que Jesus chorou. Ele chorou por Jerusalém, chorou por Lázaro, e chorou quando ele ia para a cruz. Então, queridos, nós não estamos sozinhos. Mesmo na dificuldade, mesmo numa perca que é inevitável, que nós perdemos nossos entes queridos, que somos terra, somos pó. O justo se vai, o ímpio também se vai. Nós enterramos nossos queridos, continuamos nossa luta. Mas temos que ter a consciência que aqueles que se tombaram foram para a glória com Cristo, que teve uma vida apertada, caminho apertado, não negaram a Cristo, não se deram ao prazer carnal. E Jesus, querido, ali chorou, e ele em João, salvo engano, João 14, agora me fugiu da mente, ele fala, vocês são meu amigo. Ele chora quando você é amigo de Cristo, ele está contigo. Ele chora conosco, nós não estamos sozinhos, queridos. É por isso que nós devemos colocar nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não estaremos sozinhos em nenhum momento dessa vida. E nós vemos que todo ser vai se prostrar diante de Deus e prestar conta do que fez, de bem ou de mal. Não há escapatória, não há. Nem para mim, nem para você, nem para o ímpio. Ele também prestará conta diante do trono de Deus no último dia. Mas a gente voltando um pouquinho, passando um pouquinho no capítulo 13. No capítulo 13 ali Jesus fala sobre o joio e o trigo. E ele fala no versículo 41, eu vou procurar bem rapidinho aqui, meus irmãos. Não, 13, no verso 47. Jesus fala assim, ó. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores o arrastaram até a praia. Sentaram-se, juntaram os peixes bons e colocaram no cesto e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Palavra de Jesus. E assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem essas coisas? Aqui está a situação do injusto. Será separado. Os justos e o injusto. E os injustos serão lançados na fornalha, onde haverá pranto e ranger de dentes. Isso é as consequências de quem escolhe porta larga, caminho largo, os desejos da carne. Não renuncia a nada. Ele quer ser cristão, mas não quer renunciar os seus prazeres. Não quer renunciar. E essa é a consequência. Onde haverá pranto e ranger de dentes, diz a palavra. Isso são palavras de Jesus. Muitas vezes, amado, você fala, o irmão fulano, a igreja, o pastor, são muito rígidos. A igreja lá é rígida. Não é a igreja, não é o pastor, não é o irmão, não é o líder. Não é o líder de jovens, não é o líder dos homens, não é o líder das mulheres que chegam em você para dar uma correção, que você está se desviando. É a Bíblia, é Jesus que está falando isso. Andai pela porta estreita, caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas nós queremos ouvir só o que é agradável, que nos satisfaz.
Se o irmão chegar para uma correção, o líder chegar numa correção, fala, é o santão. Não, eu sou assim, minha vida é assim. Querido, é a Bíblia, é Jesus que está falando, não é eu, não é você que vai corrigir aquele que está andando no caminho do pecado, não, meu querido. Não somos nós, não. É a Bíblia, é Jesus que corrige. Muitas das vezes, amados, é uma renúncia nossa, uma pequena renúncia, nos transformará. Nós teremos uma família restaurada, nós teremos uma igreja edificada através de nós, podemos ter uma geração servindo ao Senhor. Eu era uma pessoa que eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não merecia Deus ter me tirado. Eu era perverso. Eu fui criado aos 5 aninhos, mais ou menos. Minha mãe era da Assembleia de Deus, mas não tinha consciência. E aos 7 para 8 anos, meu pai, eu não me lembro como ele se converteu à congregação cristã. Então, meus amados, eu fui criado na Cristã do Brasil. Estudava música, tinha um instrumento e era alinhado, estudioso. As histórias bíblicas do Velho Testamento, né, alinhadinho. Alguns irmãos acho que conhecem a Cristã, né? Eu com 10 aninhos, 11 aninhos, era de terninho, bonito, tipo hominho. E fui criado na Cristã. Mas aos 14 anos, lá no sul, onde eu morava, eu comecei a estudar à noite. Aí a gente começou a dar ouvido aos amiguinhos, ia para a escola, não, vamos, um futebol no salão ali, vamos. Beleza, colocar um materialzinho do lado e já ia. Aí do salão, não, vamos pro barzinho jogar uma sinuquinha? Vamos, mas uma cerveja, 14 anos, então uma cervejinha, mas eu não posso, cara, eu sou crente. Rapaz, ninguém vai saber não, você tá aqui, só eu e você, nós somos amigos, nós somos truta, ninguém vai contar. Então tá bom. Aí nesse intervalo, o dirigente, o ancião da igreja lá, ficou sabendo dessas escorregadinhas da ovelha dele. E na igreja, na Cristã do Brasil, tem essa, se você se desviar, você está condenado. E eu, adolescente, ele chegou lá em casa e falou, você está praticando isso? Não, você não tem mais perdão não, você está perdido. E aquilo entrou na minha cabeça, rapaz, eu falei, cara, eu não tenho mais salvação? Não. Eu falei, então agora é só eu e o diabo. Não tem mais jeito não. Rapaz, com 15 anos eu estava no mundo, na noite. Bebida e tudo quanto é tipo de desgraça que o cara coloca na vida. Eu falei, eu não tenho mais salvação, eu não tenho, ué. Se eu morrer com 20 anos, eu vou para o inferno. Se eu morrer com 50, eu vou para o inferno. O que eu vou ficar fazendo aí? O que eu tenho de bom mais? Nada. Então, querido, me destruí. Eu fui um cara que tive uma adolescência, uma juventude destruída. E aí Deus me colocou Dona Maria na minha vida. Hoje em dia ela fala, eu que te salvei. Eu falei, não, foi Deus. Foi Deus. E continuei nessa vida pecaminosa. Casei sem compromisso, vieram os filhos, eu saía na noite. Essa santa vai para o céu, não pode não ir não. Saía no sábado, voltava na segunda cedo, e aquela vida devastada. Eu falei, não, eu não tenho salvação, para que eu vou me alinhar? Para que eu vou ter uma vida justa? Não, se quiser ficar comigo, você que sabe. Porque eu não tenho salvação. Aí certo dia, um missionário batista, esse dia, ele era carioca, ainda, né? Esse dia eu encontrei ele, rapaz, aquela alegria toda. Eu fui chamar um menino para nós jogar um futebol um domingo à tarde, estava reunião na casa daquele senhor lá, né, o vô desse rapaz. Eu, fulano de tal, não, ele está dormindo, mas se quiser eu chamo. Aí o missionário chegou, vamos orar, nós estamos aqui reunindo. Não, orar não. Mas por quê? Aí eu falei, não, eu não tenho salvação. Falei assim para ele, falou, como assim? Não, vamos conversar. Aí ele já deixou o grupinho, já veio, né, conversando comigo, pegou nos textos bíblicos, mostrando e coisa, falou, não, isso aí está errado, vamos conversar. Entra para nós orar. Não quero orar não. Entra, rapaz, só um pouquinho até o rapaz se trocar ali, se ajeitar, colocar chuteira e coisa. Tá bom, entrei, moremos, me convidou para ir na Batista, mas nesse intervalo, deixa eu ver o horário, meus queridos. Nesse intervalo, a Maria já estava frequentando a Batista, né? Já estava frequentando a Batista. Me lembro um episódio
Veja bem como o diabo destrói, cara, ele acaba com família. Um pastor ia lá dar estudo para ela, uma vez eu estava naquele desespero, o pastor até saiu antes. Outra vez eu fui lá na igreja buscar ela, no meio da pregação. Você veja como que o diabo ele é sagaz para destruir as coisas. E nesse meio eu peguei e fui para Batista, daí me converti, ou me convenci, eu não sei. Batizei e tudo, mas continuei ainda com a bebidinha. Era um prazer, rapaz. Sabe, você passava na rua assim, aquele cheirinho lá de dentro do boteco de bebida. Aquele prazer, aquela coisa. O diabo, ele sabe qual o prazer é seu. E nesse intervalo eu levava a bebida para casa. A Maria ainda fala, você se converteu na igreja aqui, na missionária. Quando você era batista, não era convertido, não. Aí eu falei, vou parar de levar bebida forte, essas coisas mais... conhaque, vodka, bebida, essas coisas assim. Falei, mas um vinhozinho vai, docinho, geladinho. Aí esse dia eu estava lembrando com ela, falando, não me lembro desse episódio, você não me contou, para a coisa não ficar feia pro seu lado. Eu cheguei um dia em casa, né, tinha deixado um vinhozinho lá. O Henrique, esse menino meu, tinha tomado um punhado bom, rapaz. Ele tinha tomado um punhado bom. E esse menino meu, ele estava assim meio, né, eu falei, não está certo não, o que você fez? Eu tomei suco. Foi suco? Isso aqui não é suco não. Aí, querido, eu vim à consciência, falei com Deus, nunca mais eu trago uma bebida, renunciei àquilo. Nunca mais, das minhas mãos não entra uma bebida dentro de casa. E não entrou, meus queridos, não entrou mais. Então nós temos que ter renúncia. E veja bem, hoje ele está aí, ó, servindo a Deus seus talentos, seus dons, né? As crianças, o pequenininho dele, uma geração, pela uma renúncia sua, uma geração serve a Deus. Hoje o pequenininho dele deu à tarde, papai, mamãe, vovó, eu vou me tocar para ir na igreja. Quer dizer, se eu não renunciasse àquele vício, àquele prazer que eu tinha, hoje em dia ele podia se desviar do caminho de Deus, os pequeninhos, está tudo aí viciado em bebida. Nós temos que tirar aquilo que nos destrói. É igual eu falei com os irmãos. Não beneficia só você, meu querido. Sua família, a igreja que você congrega, e gerações serão edificadas através de uma renúncia sua. É prazeroso? É de Deus? Não. Então, estou fora. Ah, mas você vai sofrer? Vou. É por quem? É por Cristo. Estou dentro. Então, meus queridos, é assim que funciona o cristão, é assim que funciona o trigo e joio. No sofrimento você dará fruto. E na vida larga, na vida espaçosa, aquilo que me dá prazer, você não dará fruto, não. Você cresce no meio do trigo, a chuva cai, o sol, você cresce, bonito, floresce, mas na hora de colher você não tem fruto. Será jogado como a palha na fornalha de fogo. E queimará e será eternamente choro, pranto e ranger de dente. Nós vivemos uma vida, poucos tempos nessa terra. Poucos tempos. Nós estamos na fila. Nós não sabemos como vamos tombar. Quando vamos tombar. O ímpio vai morrer, o justo também vai. Mas e depois da morte? Vem o juízo. Para onde será que vamos? Qual caminho estamos seguindo? Qual porta nós estamos entrando? Acabamos de cantar. É renúncia. É mudança interior. É mudança interior. E temos que fazer. Muitas vezes nós falamos, não, mas eu estou tão novo. Tem muitos que curtir. Quem disse para você que você vai viver 50 anos ou 100 anos? Todos nós vemos crianças, jovens, adolescentes, meia-idade, morrendo. Ai de você, amados, morrer sem Cristo. Então, queridos, é um motivo que eu agradeço a Deus. Deus fez uma transformação na minha vida e na minha família. E é o único que serve a Deus na minha casa. E tem uma família solidificada na presença de Deus, através de renúncias. Através de renúncias. E para finalizar, amados, fica para refletir, qual porta e qual caminho você está seguindo? Lembrando a todos que iremos nos prostrar diante de Deus e prestar conta. Romanos 14, 11 diz assim, ó, como está escrito, por minha vida,
diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus, ou toda língua se confessará a Deus. E no 12 diz, Romanos 14, 11 e 12. E assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Todos nós. Não é minha esposa, meu patrão, meu amigo, não. Cada um de nós dará conta do que fizemos durante a vida diante de Deus. E todo joelho se dobrará, todo, o justo e o injusto. E Jesus faz uma escolha, qual caminho você quer seguir? Porta larga, caminho largo, prazeres carnais, aquele que você vê, que você sente, que você toca, ou renúncia? São prazeres espirituais. Você não vê, você não toca, mas sabe que existe, sabe que Jesus está ali. Eu não estou tocando Jesus, mas Ele está aqui. Eu não estou sentindo, eu não estou vendo, mas Jesus está aqui comigo. São prazeres espirituais. Você sente o prazer de estar na presença de Deus, um Deus invisível que ninguém vê, mas você sente. Esse é o nosso prazer. Agora os prazeres carnais são sensoriais. Você ouve, você vê, você toca. Esse vai te levar à perdição, a porta larga, caminho largo. Os mandamentos de Jesus é arrochado, querido. Mas no final temos vida eterna, vida em abundância. Assim diz o nosso Senhor. E não existe um terceiro caminho. É Jesus ou é o inferno, é o diabo. Ele diz em João 14, 6, salvo engano, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Não existe. Ah, mas todo caminho leva a Deus. Leva para a condenação ou para a salvação. Qual que você está seguindo? O caminho é Jesus. É Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade. Não existe outra verdade. Ah, mas os crentes têm a verdade absoluta. Tem verdade absoluta. É Jesus, a verdade absoluta. Não existe outra verdade. E esse é o caminho que devemos seguir. Agora, queridos, veja bem, em Apocalipse 21, 8, aquele que escolhe a porta larga, veja as consequências. Apocalipse diz assim, porém, aos covardes, 21, 8 diz assim, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será lago que arde como fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Isso é que cabe àquele que anda na porta larga. E a segunda morte. A primeira morte todos vamos passar, todos nós. Esse corpo físico nosso vai passar. O injusto, porta larga ou porta estreita, vai passar. Mas esses que serão jogados no lago de fogo é o que escolheu a porta larga, os prazeres da vida. Será jogado no lago de fogo. E essa é a segunda morte. Mas veja bem a diferença. Quem escolhe o caminho apertado? Quem escolhe viver com Cristo? Quem escolhe abdicar das coisas do mundo? 21:4 diz assim, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. E não haverá mais morte ali. Não haverá pranto e não haverá dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que entra pela porta que é Cristo, querido, quando estiver na glória, não haverá mais pranto. Seu sofrimento cessará, sua lágrima, Deus o enxugará. Ele fala, Jesus fala aqui, não haverá mais pranto ali. Não haverá mais dor, porque as primeiras coisas se passaram. Essas coisas terrenas se passaram. E no céu, a regozijo a vida, e vida eterna, a vida em abundância. Porque Jesus, o próprio Jesus disse, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. João 10:9, Jesus diz assim, eu sou a porta. João 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. A porta é Jesus. Quem entrar por mim será salvo. Mas salvo do quê? Da ira de Deus. Será salvo da ira de Deus, que era para ser derramada para mim e para você. E Jesus tomou o cálice da ira de Deus por nós. Quando ele estava na cruz e disse, está consumado, esse grupo está comprado, esse grupo é meu, não há mais ira para eles, não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, como nosso Senhor Jesus é bom.
E cabe a nós raciocinar, refletir. Quanto tempo eu tenho? Muitas vezes nós perguntamos à pessoa, quantos anos você tem? Queridos, eu sei quantos que eu vivi. Agora, quantos eu tenho? É só Jesus. Amanhã eu posso não existir mais. Mas onde eu vou estar? Quanto eu vivi, eu sei. Mas quanto tempo eu tenho? Quantos anos eu tenho ainda? Mas vamos gastar esse tempo que nós temos ainda na presença de Deus, nos santificando, para que vivemos uma vida eterna. Jesus nos promete uma vida eterna com Ele, onde há vida em abundância. Porque, meu amado, não terá mais choro, nunca mais, diz a palavra. Tristeza nunca mais. E ali tudo é vida, tudo é paz. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor, em gratidão a Ele, porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre.